Pode se sentar. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 18. Nós vamos falar do jovem rico nesta noite. Olha lá, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: Quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais nesse mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite, meu Deus, o Senhor venha dar a direção da Tua palavra. Fale, meu Deus, em nossos corações, e que o Teu Espírito fale por mim, em nome de Jesus. Volta no versículo 18 para mim. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Coloca para mim o 19. Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. O 20. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Veja, querido, que esse príncipe é um crente, era um crente. E o coração dele estava nas propriedades, estava nas coisas seculares, nas coisas do mundo. Por isso que Jesus indagou ele, perguntou a ele, né? Aquele menino disse: O que eu tenho que fazer para que eu herde a vida eterna? E Jesus começou
a dizer a ele: por que falas que eu sou bom, se bom é um só, que é Deus? Aí Deus já falou para ele, ó: sabe os mandamentos? Não adulterarás, né? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Jesus começou a falar com aquele jovem a respeito dessa situação. Queridos, ceia do Senhor, nós temos que falar aquilo que Deus coloca no nosso coração, tanto aqui na igreja, como estão me ouvindo na live, como estão me ouvindo na Rádio Brasil. A gente tem que pregar a verdade. Querido, mesmo muita gente sendo evangélico, mesmo muita gente conhecendo a palavra de Deus, não obedece àquele quadro. Tem muitos lá que dizem assim: não adulterarás. Quantas pessoas que conhecem Jesus e adulteram? Quantas pessoas que conhecem Jesus, sabem do peso da mão de Deus e adultera? Muitas pessoas, querido, depois eu acerto com Deus. Pode não dar tempo. Pode não dar tempo. Antigamente, morria só velho. Eu lembro quando eu era jovenzinho, rapazinho, só morria velho. Muito difícil você ver que morria um jovenzinho, ou um menino, ou de 30 anos. Era muito difícil ver isso. Hoje não, querido. Hoje é de tudo a idade, é nenezinho que nasce, é com 2, 3, 5 anos, é com 10, é com 15, é com 20, é com 30, não tem mais idade hoje. Esse jovem, ele indagou a Jesus o que ele precisava. Ele conhecia as coisas de Deus, porque Deus falou que ele conhecia, só faltava uma coisa. Quer dizer, ele conhecia a palavra de Deus, ele andava na igreja, como nós andamos na igreja, como nós conhecemos a palavra. Aquelas pessoas que estão me ouvindo pela live ou pela Rádio Brasil também conhecem Deus, sabe que existe um Deus todo-poderoso, um Deus que eu tenho que acertar conta com Ele amanhã, e você também tem que acertar conta com Ele. Nós vamos ser julgados. A cada ato nosso, nós vamos ser julgados. A cada palavra que nós falamos, nós vamos dar conta dela. Toda palavra, todo jota, todo tio, você vai dar conta daquilo que você fala. Está tudo registrado. O dia que Deus, querido, que nós sentar diante do tribunal de Deus, Ele vai estar sentado na cadeira, certo? Você vai sentar diante dEle. E a hora que você sentar diante dele, ele vai ligar o telão, como está ligado aí, ó, e vai passar um filme. Vai passar um filme sobre a sua vida. Deus sabe a vida de cada um. Deus sabia a vida daquele moço, porque Jesus sabe todas as coisas. E ele falou para aquele moço assim: olha, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? Honra teu pai e tua mãe. Quanto que não honra? Quantas pessoas que não honram o pai e não honram a mãe? Quantas pessoas, querido, que desprezam o pai e desprezam a mãe? Quantas pessoas que uma mãe e um pai cria 10 filhos, 10 filhos não sustentam um pai e uma mãe? É assim que funciona. O pai e a mãe rala a vida inteira, cria os filhos, trata dos filhos. Pode ser que aquela vidinha difícil, talvez lá na roça, aquelas coisas dificílimas, eles tratam. Mas quando os filhos ficam de maior e os velhinhos já começam a ficar velhos, o que eles fazem com ele? Taca no asilo. Taca lá no asilo. A palavra de Deus diz assim, querido, se você não honrar o teu pai e a tua mãe, a tua vida é pequena. E sem contar ainda que as penalidades vêm na tua vida.
Você não é bem-sucedido, você não é abençoado. É fácil, querido, às vezes você pegar o seu pai, a sua mãe, e às vezes colocar lá no asilo. Toma lá, fica lá. As pessoas não cuidam. Acham que já é estorvo. A palavra de Deus está dizendo lá, ó. Olha lá, honra, é honrar. É honrar o teu pai, é honrar a tua mãe, ponto final. Não importa o que eles são. Não importa a forma que seja. Você tem que amar eles com os defeitos deles, querido. Eles que te colocaram aqui no mundo. Foi fruto deles, chamado de Deus. Deus te deu um nome, te deu um sobrenome, mas é fruto do seu pai e da sua mãe. Você tem que honrar, porque senão teu filho não vai te honrar. É assim a palavra de Deus. Depois a pessoa ela não sabe a vida dela ali na frente, por que a vida dela está naquela situação. Por que está acontecendo aquilo na minha vida? Outros falam para mim assim, eu não mereço passar o que eu estou passando. Mas olha o que plantou para trás. Nós precisamos ver o que plantou para trás, querido. A gente recebe para frente o que nós plantou atrás. Se eu plantei coisa boa lá atrás, eu estou colhendo coisa boa. Coisa boa, mas se eu plantasse coisa ruim, eu ia colher coisa ruim. Então aquele jovem, ele conhecia a palavra de Deus. E Deus ensinando ele, o próprio Jesus ensinando ele, dizendo para ele, olha, sabes os mandamentos. Todo mundo sabe os mandamentos, querido. Todo mundo. Ele pode ser católico, ele pode ser macumbeiro, feiticeiro, ele pode ser o que for. Todo mundo sabe os 10 mandamentos lá do Monte Sinai. Viu? Porque isso aí já aprende lá atrás, lá na escola. Quando eu fiz, no meu tempo, tinha catecismo. E eu fiz lá no catecismo quando eu era moleque. E a gente aprende, já aprende os mandamentos. Aprende as coisas. Então todo mundo sabe que é pecado, mas faz o pecado. Deixa o pecado acontecer. Olha o versículo 21, coloca para mim, faz favor. Olha lá, e ele disse, todas essas coisas tenho observado. Olha lá aquela palavra, ó. E disse ele, todas essas coisas, o jovem rico, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Observado, mas não praticava. Esse é o problema das pessoas, querido. Observa, sabe, mas não coloca em prática. Comete o erro. Quantas pessoas que falam, não, é só uma mentirinha. É só uma mentirinha que eu vou falar. A palavra de Deus diz assim, que o pai da mentira é o diabo. E no reino do céu não entram os mentirosos. Para você ver como é que é, uma mentirinha. Mas eu tenho que observar. Ele disse lá, ó, eu observo isso aí, mas ele não colocou em prática. Ele deixou as coisas andar como muita gente dentro da igreja, querido. Sabe que é pecado, mas faz o pecado. Sabe que não pode, mas faz. Olha o jovem rico, olha, está dizendo lá, ó, tenho observado desde a minha mocidade. Quanto de nós, querido, que às vezes dentro da igreja em geral, sabe e faz errado. Não pratica a coisa certa. Olha o 22. Olha lá, ó. E quando Jesus ouviu isso, por quê, querido? Porque Jesus conhece a cada um de nós. Jesus conhece o seu caminhar. Deus sabe tudo. Tudo que você falou hoje, ele está escrito. Tudo. Se caiu um cabelinho seu, a hora que você foi pentear, ele sabe que caiu. Você serve um Deus detalhista. Um Deus observador. Viu, querido? Sempre tem isso na sua mente, ó. Um Deus observador. Olha ele fazendo a pergunta para o jovem.
O jovem perguntou e ele respondendo. O jovem disse: olha, eu tenho observado desde a minha mocidade. Quer dizer, nós sabemos das coisas. Olha que Jesus respondeu para ele, ó. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Testando o coração dele. Deus testa a gente, querido. Deus testa você no mínimo detalhe. Deus testou Abraão. Dá o seu filho. Me dá o seu único filho, quero ele em holocausto. Deus testou ele para ver a fé dele, para ver a perseverança dele, para ver a atitude dele. Olha o jovem rico. Eu tenho observado, mas não praticava. Quando Deus pediu para Abraão, Abraão observou e praticou. É isso que nós temos que agir, querido. Você observar e colocar em prática as coisas de Deus na sua vida. As coisas de Deus têm que prevalecer na tua vida. Não é o mundo prevalecer na tua vida. Olha ali no que vai entrar aquele moço. Jesus está perguntando para ele, né? Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, continua para mim. Continua o versículo. Reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu e depois me segue. Jesus falou isso para testar o coração dele. Não queria que vendesse tudo e desse para os pobres. Só queria ver se ele observava e fazia. Depois Deus dava para ele centenas de vezes mais do que ele tinha. Ele disse para Jesus: eu tenho observado, mas não praticava. Jesus, conhecendo o coração como conhece o meu e o seu coração. Olha lá, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu, e depois vem e me segue. O grande problema do povo, querido, é que o tesouro que está no coração dele, da maioria, de muita gente, o tesouro que está aqui, infelizmente, não é Jesus. Infelizmente, é as coisas seculares, como esse rapaz. As coisas desse rapaz, como ele tinha muita propriedade, as coisas seculares, o que importava para ele, o coração dele estava cheio. Muitas das pessoas não recebem o melhor de Deus, querido, porque não é Deus primeiro plano. Eu preciso observar e preciso praticar. Eu preciso colocar em prática as coisas de Deus, observar. Olha Josué, capítulo 23, versículo 6. Josué 23, 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Continua. Para que dela não vos aparteis nem para a direita e nem para a esquerda. Entende, querido? Ele observava, mas não praticava a palavra de Deus. Quantas pessoas que observam, mas não colocam em prática. Quer que Deus abençoe ele, quer que Deus mude a vida dele, quer que Deus abençoe a casa dele, abençoe o casamento, mas não coloca as coisas de Deus em prática. Quer viver um pé no mundo e um pé na igreja. Quer viver uma vida abençoada, observa as coisas de Deus, mas não as pratica. Olha aí que está dizendo, não desvie para a direita nem para a esquerda, obedeça a palavra de Deus. Querido, eu sempre digo assim, sou uma pessoa abençoada, porque eu levo as coisas de Deus a sério. E vocês sabem disso.
Eu não estou aqui batendo a mão no peito, não. Não precisa disso. Deus opera na vida daquelas pessoas que observa e pratica. Eu tenho que praticar as coisas boas de Deus na minha vida. Não adianta eu querer o melhor dessa terra, querer o melhor de Deus lá no céu, se eu não dou o melhor para Ele aqui, querido. Como é que vai funcionar? Qual é pai e mãe que quer o filho não dá bola para o pai e para a mãe, não abraça, não beija, não dá carinho para o pai e para a mãe, é só... Qual é pai e mãe que vai querer, filho? Assim é Deus. Assim é Deus. Você é feitura dele, você é criatura dele, foi ele que te fez, ele é o teu dono. Ele é o teu dono, não esqueça disso, querido. Você morreu, você não sabe nem para onde você vai. Vê se morreu a pessoa e voltou para falar como que é o negócio. É um mistério que só pertence a Deus. Olha aí, quanta gente nesse mundo, com todos esses milhões de anos, gente morre, gente nasce, gente morre, gente nasce, gente morre, gente nasce. Quanta gente que tem lá. Quanta gente que já está lá no Hades, esperando o julgamento, está fervendo de gente. E quanta gente que já está no paraíso, esperando o julgamento, mas já está gozando da bênção de Deus. Mas quanta gente que tem, nasceu, morreu. Olha o mistério. Olha quanta gente, tudo esses anaiadas, tudo de lá de Davi, de lá de Abraão, de lá de Eva. Quantos milhões de anos tem aí? Quanta gente nasceu e morreu? Olha o mistério que é isso. Isso que ninguém vai saber, querido, só Deus sabe. Como é que vai explicar um negócio desse? Quanta gente que deve ter lá para o inferno? O inferno que eu quero dizer lá no Hades, Porque o único sentenciado para o inferno é Satanás, ele já está sentenciado. Mas quem morreu sem Deus está no Hades para ser julgado, já está sofrendo. E aquele que morre com Cristo já entra no paraíso, já começa a gozar, mas ele também vai ser julgado pelas boas ações. Ele está lá no céu, o degrau que ele vai ter no céu, porque no céu também tem degrau, o inferno também tem degrau, o inferno é para baixo, céu. No inferno tem degrau, como um exército. O que vai queimar mais e o que vai queimar menos. Os crimes hediondos, os mais gravíssimos, esse vai queimar no lago do fogo do enxofre. E o outro, que é menos, vai para o inferno, mas é fogo também. E no céu tem os degraus, os galardões que Deus fala. É aquela coroa que põe as pedrinhas, que são os galardões, as almas que você ganha, a obra que você faz para Deus, você vai ter a recompensa no céu. E quanto mais você faz, maior você vai ser no céu. Quanto menos você faz, menos você vai ser no céu. É lógico, que aquele que faz mais vai ter mais coisas no céu. Entende, querido? Mas o jovem rico, ele observava as coisas, mas não praticava as coisas. Às vezes nós estamos aqui, nós e as pessoas que estão ouvindo pela internet, pela Rádio Brasil Gospel, observa, mas não pratica. A pessoa ela não dá ênfase para que Deus trabalhe na vida dela para mudar ela. Ela quer formar um Deus para ela, não um Deus que quer fazer você do jeito que Ele quer. É você que quer fazer um Deus que você quer que seja esse Deus para você. E não é assim. É como Deus quer que você seja. Você é dele. Vê se você consegue mudar a sua... Vê se você consegue ficar maior. Eu não consigo ficar maior. Da agora para frente eu acho que eu vou encolhendo. Eu acho que eu vou encolhendo da agora para frente, Vai ficando velhinho, vai encolhendo. Vai ficando tudo uns maracujazinhos da gaveta, os velhinhos, já vai ficando assim. A gente não consegue mudar nada. Vê se você muda a sua esposa. Vê se você muda o seu esposo. Mas se você falar com Deus e orar a Deus, Ele muda. Tanto um como o outro. Como o filho, como a filha.
Ele muda, porque nada é impossível para Deus. Tudo é possível a Ele. Olha lá, coloca para mim, volta para mim, lá 18, 22. Olha lá, e ouvindo isso, Jesus disse: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás o tesouro no céu, e depois vem e me segue. Esse vem e me segue é o que ele observava e não colocava em prática. Querido, eu sei da verdade, você também sabe. E a pergunta que eu faço: por que não coloca em prática? Muita gente está sofrendo no mundo por não dar ouvido à palavra de Deus, por ser que nem esse jovem rico. As coisas do mundo estão no coração. O tesouro deles é a casa, as coisas que ele tem, o automóvel, o dinheiro, propriedades. É isso que está no coração dele. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Enquanto eu tive isso no meu coração, que o Deus meu, lá atrás, antes de eu me converter, antes de me converter, o Deus meu era o dinheiro. E eu tinha dinheiro. E minha mãe falava: vamos para a igreja. Eu vou nada. Vamos para a igreja. Vou nada. Vamos, Jesus tem uma obra na sua vida. Vou não. Sabe o que aconteceu? Deus passou um limpa. Limpou, tirou todo o dinheiro meu. E aí, sabe que eu fui fazer as coisas? Ele fechou a torneira. Tudo que eu ia fazer, não dava din-din. Tudo que eu ia fazer, porque ele fechou a torneira, ele é o dono de tudo. Sabe que jeito que eu me converti? Na dor, gemendo e chorando. Porque meu Deus era o dinheiro. Talvez o seu Deus não seja o dinheiro, mas seja outra coisa. Não importa o que seja. O seu Deus tem que ser Ele inteiro dentro do seu coração. Cadê o glória a Deus? Se não for assim, querido, esquece. Não adianta eu vou querer uma igreja lotada, cheia. Já teve um culto de manhã com um monte de gente agora. E eu falar as coisas que você quer ouvir para você ouvir o seu ego. Você tem que ouvir o que Deus tem para falar para você. Se eu quiser uma igreja lotada que ferver isso aqui, eu vou pregar o que o povo quer ouvir. Eu encho essa igreja aqui rapidinho. Depressa. Porque o povo gosta de ouvir o que ela quer ouvir. Mas ela tem que aprender a ouvir o que ela precisa ouvir. O que Deus quer que ela ouça. Essa que é o negócio. Entende, querido? Tudo que o corpo gosta, que a gente gosta, é o ego. A pessoa gosta. Mas quando aperta o calinho dela, ela espana. E eu falava assim: que Deus é esse que tirou todo o dinheiro meu? Que Deus é esse? E eu tentei lutar com Deus, eu fui mais para baixo das pedras. Mais para baixo do poço. O poço tem a pedra, não tem? Eu atravessei as pedras. Porque eu quis fazer da minha maneira, do meu jeito. Enquanto você quiser fazer do seu jeito, da sua maneira, você vai quebrar a cara. Como eu quebrei a minha cara. Mas a partir do momento que eu observei a lei de Deus e coloquei a lei de Deus em prática, a minha vida mudou. Entende, querido? A minha história mudou. A sua história vai mudar a hora que você observar e colocar as coisas de Deus em prática, colocar Deus em primeiro plano na tua vida. Aquele segue-me ali não é brincadeira, não é fácil. Falar que é evangélico é fácil falar que é evangélico. Aquele segue, sabe o que está dizendo aquele segue lá?
Jesus está dizendo assim, ó, ande como eu andei. Siga-me, faça o que eu fiz. É isso que ele está dizendo. Agora, você acha que nós observando e não praticando a palavra de Deus, nós estamos seguindo a Jesus? Está nada. É o caso do jovem rico. Ele conhecia, ele sabia tudo. Você viu o que ele falou? Desde a mocidade eu observo e eu sei. E Jesus falou assim para ele, te falta uma coisa. Jesus conhecia o coração dele, como conhece os nossos corações e quem está me ouvindo pela internet. Ele conhece, querido, não adianta você querer tampar a tampa lá, que não adianta. Ou eu sou verdadeiramente um crente de Deus, ou não sou. Ou eu sou uma pessoa que as pessoas observam, ela olha, vê que eu sou diferente, ou eu não sou nada. Não adianta, querido, querer tampar o sol com a peneira. Eu tenho que ser um autêntico de Deus. Nossa, a igreja está quietinha. Cadê o glória a Deus? E o aleluia? Entende? O pastor está nervoso. Não estou nervoso não, querido. Estou nervoso não. Eu estou falando a realidade, é verdade. Deus só mudou minha vida quando de inteireza eu abri meu coração para Ele. Não adianta você ficar nesse chove e não molha, uma hora está na chuva, outra hora está no sol, que não funciona isso. As coisas de Deus você tem que mergulhar. Você tem que estar lado para Deus. Não adianta conhecer e não praticar, não fazer. Não adianta nada. Ele conhecia, mas não fazia. E que adianta eu saber, eu olho e cruzo, o pastor faz. O pastor faz, o pastor faz. Você pode ter certeza que eu vou fazer. Não precisa ter dúvida nenhuma que eu vou fazer. Porque eu dei a minha vida a Ele. Entende, querido? As pessoas às vezes não entendem por que o pastor Gilmar é assim, essa crise, com aquela crise de 2014, nós fizemos essa igreja, 14, 15, 16, levantou essa igreja, a maior crise do Brasil. Mas o meu coração, eu estava observando as coisas de Deus e coloquei em prática, Deus construiu isso aqui na época mais difícil que tinha. Entende como é que é diferente, querido? Não adianta você teimar, ficar teimando com umas coisas que você observa e não pratica. Não adianta. É a mesma coisa que dá murro em ponto de faca. Pum, ai, ai, ai. Pum, ai, ai, ai. Não adianta, não vai sair do lugar. Tem pessoas que vêm e falam, pastor, a minha vida não funciona. Olha o versículo. Observaste? Colocou em prática? Olha, Deus não faz acepção de pessoas. Abençoe aquele, esse não, aquele lá eu vou, aquele não, aquele eu vou. Não é assim. Deus abençoa todos aqueles que chamam a atenção dEle. Não tem diferença. A ordem já foi dada para te abençoar. Olha o jovem rico, Deus queria fazer dele podre de rico, mas ele tinha que ouvir. Olha lá Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai Abraão. O que Abraão fez? É para agora. Saiu, sem destino, sem rumo, sem nada. Observou as leis de Deus e praticou. Não adianta eu souber as coisas de Deus, conhecer a palavra de Deus e não praticar, querido. Não adianta você que está me ouvindo pela internet, pela Rádio Brasil, não adianta conhecer e não praticar. Não adianta estudar tudo, conhecer de capa a capa, observar e não praticar. Não adianta. Para você ser bem-sucedido,
Eu digo aqui assim, querido, ó, não adianta você ter vindo para esse mundo, Deus te chamou como um campeão. Por que te chamou como um campeão? Porque dentro do útero da tua mãe, tinha milhões de pessoas lá para nascer. Fala para o seu irmão assim, olha, você é um campeão. Sabe por que você é um campeão, querido? Porque todos aqueles que estavam lá morreram e você venceu. Você venceu. Você saiu para fora e deu grito de vitória. Entende, querido? E por que agora? Observa e não pratica. Olha o jovem rico, que adiantou a fortuna dele, que adiantou aquele mundaréu de propriedade, ficou para os outros. Ele não aproveitou para nada e foi para os quintos dos infernos. Por quê? Porque renunciou a Deus. Volto a dizer, o que adianta você ganhar o mundo e perder sua alma? Deus quer te dar o melhor dessa terra. Deus diz assim, ó, vá e viva uma vida em abundância. Deus falou assim, não vai lá viver uma vida miserável. Deus não fala isso. Deus, querido, Deus que você serve, Ele tem o poder de tudo, de fazer tudo na tua vida, de não faltar nada. Nada. Mas desde que eu obedeça a Ele, desde que eu ando no caminho dEle, desde que eu faça o que Ele quer. Vê se você sabe daqui um minuto da sua vida. Nós não sabemos. Nós queremos ser assim meio o camarada. Te pergunto, quantos cabelinhos você tem na tua cabeça? Tu não sabe, como eu também não sei. E nós queremos ser alguma coisa, agora Deus sabe. Ele fala assim na Bíblia, ó, que todos os seus cabelos estão contados. Todos. E o que cai, Ele já sabe que caiu. Então Ele sabe da sua vida. Ele sabe tudo. Não adianta, querido. Não adianta. Veja o 23 para mim. Olha lá. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico. O mundo estava dentro dele. As coisas seculares estavam dentro dele. Muito de nós, querido, que está me ouvindo, as coisas seculares estão aqui dentro, do que Deus está aqui dentro. Porque se Deus estiver aqui dentro, você vai ter do melhor dessa terra, de tudo. Mas se o secular estiver aqui, se o mundo estiver aqui, ó, volto a dizer, eu lá atrás, o rei meu era o dinheiro, perdi tudo. Hoje Deus deu para mim muito e muito, muito mais vezes do que eu tinha. E tenho uma vida abençoada. Entende, querido? Eu vivo isso, eu estou passando o que eu vivo, experiência com Deus. Eu estou falando o que Deus faz na minha vida, o que Deus representa na minha vida, é o que eu estou passando para você ser abençoado. Eu não sou melhor do que vocês, querido. Longe de mim, eu disse aqui hoje na reunião, eu sou o último aqui. Eu sou o menor dessa casa aqui, por ser o pastor que Deus me confiou na minha mão, confiou o prédio na minha mão, mas eu sou o menor aqui, ó. Eu sou menor do que uma criança aqui, querido. Eu não sou dono de nada, nem da minha vida. Eu não sou dono de nada, você também não é dono da sua vida. Você não é dono de nada. Coloca isso no seu coração. Então viva uma vida com Deus, para você ter o melhor dessa terra e depois ter o melhor com Deus. Olha o jovem rico aí, olha lá, porque era muito rico, ele ficou triste, porque o mundo estava dentro do coração dele. E quantas pessoas que estão me ouvindo, que o mundo está dentro dela, que o eu está dentro dela, que o ódio está dentro dela, que o rancor está dentro dela, que a falta de perdão está dentro dela, o mundo está dentro dela. Ela observa, mas não pratica. Não faz o que é certo, não faz o que é correto, prefere que o ódio fique dentro dela contra o seu irmão,
contra o seu pai, contra a sua mãe, prefere que o mundo fique aqui, sabe da verdade, sabe o que é certo, mas não pratica. Aleluia! Não pratica, querido. Às vezes os maridos e esposas ficam dentro de casa brigando que nem gato e rato. Conhece o gato e rato? O gato e rato dentro de casa. Fica 15 dias sem conversar. Aí um dorme para a sala, outro dorme no quarto. 15 dias sem conversar, passam assim. Parece que não tem ninguém dentro de casa. Entende como é que é? Sabe o que está acontecendo? O mundo dentro de você. Jesus, Ele perdoou nós todos, senão nós estávamos fritos. E perdoou você com todo o teu erro. Com toda a sua falha, Ele perdoa. E a gente aí, às vezes, dentro da nossa própria casa, é uma guerra. Veja a ganância desse jovem rico. Quantas pessoas que têm ganância? Quantas pessoas que têm ganância, querido? Coloca para mim Provérbios, capítulo 15, versículo 27. Olha lá. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. Você não aceitar o erro. Olha lá. O que se dá à cobiça, olha. Cobiçar dinheiro, cobiçar as coisas do mundo, cobiçar. Aborrece sua casa, só vai ter problema dentro de casa. Só vai ter tristeza dentro de casa, só coisa ruim dentro de casa. Mas o que aborrece, que não aceita as dádivas, esse viverá, tem vida. Coloca para mim Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, quer ver? O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Quem dá é Deus. Aquele que quer ficar rico, 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 não fica rico. E às vezes, querido, você vem para a igreja, Deus te faz você ficar rico, rico aqui dentro, de humildade, de amor, mas não faz você ficar rico do dinheiro. Por quê? Porque você vai se perder. Mas se Deus olha para você e vê que você não vai se perder com o dinheiro, Ele te enriquece. Deus não quer perder você. Porque Deus conhece você. Ele sabe o seu limite. Ele sabe até onde você vai. A minha ganância não era dinheiro. Ele quebrou eu por dinheiro. Mas eu tirei o dinheiro do meu coração. Eu não ligo para o dinheiro, nós construímos. Eu não ligo para o dinheiro. Entende, querido? E não ligo, e aí Ele me dá. Entende como é que é? Porque o meu coração não está no dinheiro. Inverteu. O meu coração está em Deus. Entende, querido? E aí Deus faz. Olha lá. Quem amar o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. Quem amar a abundância nunca fartará da renda. Nunca vai ter com fartura. Coloca para mim o versículo 24. 24 de 18, 24, Lucas. Isso. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Por quê, querido? Coração na matéria. Coração na matéria. Coração no carro, coração na casa, coração no din-din.
né? Se mexer naquele dinheiro ali, o pau racha. Se mexer ali, o negócio pega. Não é assim? O teu coração tem que estar cheio de Deus. 25. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Para você ver como é que é estreito. Nós temos, querido, às vezes a pessoa vem falar comigo, puxa, é um inferno isso aqui. Isso aqui é a coisa mais linda que Deus fez, querido. Haja sol, houve sol, haja lua, houve lua, haja os mares, houve mares, haja cachoeira, houve cachoeira, haja os rios, houve rio, com o poder da palavra. Isso aqui é maravilhoso que Deus nos colocou debaixo do céu. O próprio Salomão fala que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. A nossa vida é passageira, querido, viva ela da melhor forma. Viva ela uma vida com Deus, porque se você viver uma vida com Deus, você vai ter uma vida de melhor qualidade. De melhor qualidade. O povo aí fora está sofrendo, o mundo está sofrendo, o mundo está sofrendo com um vírus. E o que é esse vírus perto de Deus, querido? A própria palavra diz que a terra é o estrado do pé do Senhor, olha o tamanho dele. O que é esse vírus para Deus? E todo mundo tremendo, tremendo e tremendo de medo do vírus. Ei, Deus é maior do que esse vírus. Entende, querido? Deus vai guardar a sua casa. Deus vai guardar. E se chega a hora, querido, pôs um ponto final de chegar a sua hora, é um ponto final, você não vai conseguir acrescentar meia hora a mais, é aquela hora, pronto, chamou. Eu costumo dizer assim, o joguinho de tombola lá tem um número, você tem um número, a hora que chamar é o teu número, e eu, já foi. Entende como é que é? É assim, querido, é mais ou menos isso. Hoje a morte foi no vizinho, amanhã é dentro da sua casa. Não adianta, não é diferente. Pensa nisso, você não sabe como é que vai ser. Mas tenha uma vida com Deus, segue Ele de verdade. Não só observa, não, pratica, segue Deus, faça o melhor para Deus. Ande com Deus, ande com Ele. Deus vai fazer você grande aqui nessa terra e grande no céu. Entende? 26. E os que ouviram isso disseram logo: quem pode salvar? Aqueles que seguem Jesus de verdade. Aqueles que observam a palavra de Deus e pratica. Não adianta eu souber e não praticar, não colocar em prática. Eu digo assim que a minha vida, desde quando eu conheci Jesus, quando eu coloquei ela em prática, minha vida foi bem sucedida. Por causa do quê? Porque eu coloquei em prática. Eu largo qualquer coisa, minha casa estava cheia de gente lá agora. Luan estava lá, está ali o Luan, estava lá em casa, a minha casa estava cheia de gente, eu largo todo mundo lá, não dou nem tchau. Nem tchau eu dou. Eu falo, eu vou para a igreja, eu não escuto ninguém falar que vai. Tchau. Vamos embora, vira as costas, vamos embora. Largo lá. Querido, ninguém me segura. Ninguém, nada, coisa nenhuma. Ninguém. Chegou a hora do meu trabalho para Deus, não tem quem me segura. O compromisso que eu tenho. Tenho compromisso para você ver.
Tem o comprometimento com Deus. Tem o comprometimento que você não está vegetando nesse mundo. Você não veio para esse mundo à toa. Você não veio para esse mundo que, minha mãe não tomou o remédio lá, veio eu. Descuidou, veio eu. Não existe isso. Veio você porque Deus te chamou. Veio você e Ele te deu um nome e sobrenome porque Deus acredita em você. Fala para o teu irmão, Deus acredita em você. Você aí, Deus acredita em você. Deus acredita em você, querido. Agora, fica aí que nem um jovem rico. Observa, mas não pratica. O dia vai passando. Você notou que a semana, que o dia está assim, depressa. Você já viu que o dia, a semana vai que nem um relâmpago? O mês, nós já estamos no mês 9. E já na metade do mês 9. Entende? Já vem o Natal de novo aí. Menino, o negócio está depressa. Porque Deus tem pressa. A Bíblia diz assim, que no final dos tempos abreviarão os dias. Está aí para todo mundo ver. Ei, acorda. Acorda, dá o seu melhor para Deus, querido. O seu melhor para Deus. Não fica bobeando, não. O diabo veio para matar, roubar, destruir, para roubar os seus sonhos, os seus projetos. Olha lá o diabo no coração desse jovem rico. Colocou no coração dele as propriedades, o mundo secular. O que é que está te impedindo de se lançar? Não, eu vou esperar um pouquinho, cuidado. Cuidado porque o gancho pode te pegar. Se separar. Estou louco, pastor, vou sair daqui com medo. É melhor você ter medo agora e entrar na posição que Deus quer de você ir para o inferno. Entende? Porque depois que você juntou a canelinha, que o coração parou de bater, não aumenta e não diminui nada. É um ponto final, você vai ser julgado até aquele momento. É para você pensar, para você analisar. Quanta gente que não se dá com o outro. Quanta gente que não se dá com o outro. Quanta gente, querido, que lá no altar vem aqui e casa. Eu prometo amar na riqueza, na pobreza, na doença. E faz os votos, e fez o voto com Deus. E depois quer matar a mulher quer matar o marido. Né? Deus está nesse negócio? Não. Para você pensar. Deus é amor. Mas Ele é justiça também. Versículo 27. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Tudo para Deus é possível. Meu marido não tem jeito, tem jeito. Minha esposa não tem jeito, tem jeito. Meu filho não tem jeito, tem jeito. Minha filha não tem jeito. Meu pai tem jeito. Minha mãe tem jeito. Meus negócios tem jeito. Tem jeito. Só não tem jeito se você observa e não pratica. Não adianta eu conhecer e não fazer. Eu conheço a verdade e pratico a verdade. Eu vou estar aqui ensinando a verdade.
Se eu corresse atrás de outras coisas, que eu quisesse outras coisas, eu poderia vender minha alma para o inferno, ter um mundaréu de dinheiro aqui, depois eu ir para os quintos dos infernos. Não. Eu tenho que pregar o que Deus me ensinou e levar o povo para o céu do jeito que Deus me ensinou. Entende, querido? Porque lá no céu, lá naquele dia do julgamento, Deus vai me chamar lá. E Ele vai perguntar assim: e a nossa irmã Iraci? O que o senhor fala dela, pastor Gilmar? Deus sabe, mas Ele quer que eu fale. Eu vou dizer se ela foi boa, se ela não foi, se ela me deu trabalho, se ela não me deu. Se o obreiro dá trabalho, se o levita dá trabalho, ele vai perguntar, eu vou dizer. Ele sabe, mas ele quer ouvir, porque o levita depois vai ficar sabendo, o obreiro vai ficar sabendo. Nem um jota, nem um tio, nada fica escondido. Então aplume com Deus, querido. Viva uma vida diferenciada. Tudo é possível para Deus, olha lá. Tudo era possível para aquele jovem rico. Mas ele entristeceu o coração dele, fechou o coração dele por causa das coisas seculares do mundo. O que é que está trancando no seu coração, que impede de você abrir, escancarar a porta do seu coração para Deus? É isso que está te levando você longe de Deus. E às vezes, querido, às vezes não, eu tenho certeza que você não consegue as coisas por causa disso. Eu disse no começo aqui, Deus é um Deus detalhista. Olha como é que Ele é detalhista, seus cabelos. Ele sabe tim-tim, Ele sabe quantas batidinhas deu seu coração hoje. Ele sabe todas as batidinhas, Ele sabe quantas vezes você respirou. Ele sabe quantos passos você deu. Ele sabe tudo que você conversou, está tudo escrito. O que você pensou e não falou. Viva uma vida com Deus, querido. 28. E disse Pedro: eis que nos deixamos tudo e te seguimos. 29. E ele disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, 30, e não haja de receber muito mais nesse mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Dê sua vida a Deus, querido, de verdade. Nós vamos participar da ceia. Quem que participa da ceia? Os que são batizados nas águas, os que estão com comunhão com Deus, aquelas pessoas, membros, pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E isso, eu preciso estar dentro desse quadro. Mesmo que você seja de outra igreja, está certo com a sua igreja, você participa da Santa Ceia. Nada, é um corpo só. No céu não tem placa de igreja. Não tem placa de igreja. Mas eu tenho que ter uma vida decente com Deus, querido. Eu tenho que ter uma vida com Deus. Eu não posso viver uma vida de qualquer forma. Está aí, ó. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Destruiu a vida desse rapaz. Por quê? Porque ele encheu o coração dele com outras coisas. O que é que está no seu coração falando mais alto do que Deus? Tem gente que fala assim: se morrer meu cachorrinho, eu me mato. Um cachorrinho. Nada contra o animal. Que o animal também é de Deus, mas é um animal. Está colocando às vezes o animal maior do que Deus.
um carro maior do que Deus, uma casa maior do que Deus, um filho maior do que Deus. Cuidado. O jovem rico colocou as coisas do mundo no coração dele e perdeu tudo. O que é que está falando no seu coração mais alto? Porque se seu coração não for um coração amoroso, um coração humilde, querido, as coisas não funcionam. Se tiver um coração rancoroso, um coração odioso, invejoso, tudo que é ruim, nada Deus está nesse negócio. Deixa Deus agir na tua vida. É para você pensar. É para você pensar nessa palavra hoje. De manhã também falou a respeito, praticamente o que eu estou dizendo. Só mudou o texto, mas é a mesma coisa. Viva uma vida com Deus. Aí você vai vir aqui, eu não vou embora, eu vou estar aqui. Coloca a tua vida em ordem com Deus. Eu vou estar aqui, você vai vir aqui, você vai testemunhar Deus na tua vida. Você vai testemunhar a grandeza de Deus, você vai dizer assim, puxa, por que eu não fiz isso lá mais para trás? Porque eu falo isso, quando a minha mãe falava comigo, eu falava para ela assim, sabe o que eu falava para minha mãe? Que Deus era balela. Você já viu falar um negócio desse? Porque eu era ateu. A única coisa que eu acreditava era no din-din. Que o din-din compra tudo. Mas não compra paz, não compra Deus, não compra a sua salvação. Entende, querido? Eu falava que era tudo conversa. A hora que Deus levou para aquele cantinho da bateria e acertou as contas comigo, até hoje eu não quero nem... Não quero voltar para trás um dedo. Que eu sei o que Ele é. Deus é poderoso, querido. Você não ganha dele, você não ganha dele, você não ganha dele. Não adianta, você não ganha dele. Ou você se rende, ou ele vai estar acertando as contas contigo. E dói, machuca, chora. Ah, mas que Deus é esse, pastor? Que Deus é esse? Deus carrancudo, que Deus é? Não, Deus ama você, Deus quer você, mas você é teimoso. Agora, se você não quer, e no livre-arbítrio você escolhe que você não quer, o diabo toma conta da sua vida, é o inferno para você. Mas Deus sempre acredita em você que você vai mudar. Deus acreditou em mim que eu ia mudar. E eu sempre digo assim, querido, se eu me converti, Deus me levou eu como um pastor, não tem para ninguém não. Porque se Deus, o que Ele fez na minha vida, o que eu era e o que Ele fez, não tem boca para ninguém não. Só que dói. Não adianta você fazer as coisas do jeito que você quer. Você fazer um Deus como você quer. Não é assim que funciona, é como Deus quer que você seja. É você que tem que enquadrar nas coisas de Deus. O que está errado? Tira fora. Aqui que não está, que não está correto com Deus, tira fora. O que não está agradando, meu Deus, tira fora. Aí a hora que você começar a chamar a atenção de Deus, que Deus se alegrar com você, você vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Aí você vai parar de porque você vai ver a mão de Deus fazendo assim, ó. Eu vejo a mão de Deus guiar a minha vida. Entende, querido? Assim eu quero pela sua. Que Deus guie a sua vida, que você tem do bom e do melhor. E ter a sua salvação. Você tem o livre-arbítrio, você escolhe o que você quer. Só que se você escolher errado, a consequência vem para o teu caminho. Abraão escolheu o caminho certo. Foi um homem abençoadíssimo, o pai da fé. Um homem é abençoado. Mas por quê? Ele ouviu, praticou. Ele observou e colocou em prática. Todos nós conhecemos, todo mundo sabe.
Só quem não ouviu Jesus ainda em alguns lugares, ainda que não ouviram Jesus nesse mundo. Mas quem já ouviu Jesus, sabe do nome dele. Sabe o que é certo, o que é errado. Sabe, mas pratica o erro. Amém? Queria que você ficasse em pé. É para você raciocinar, para você pensar. Como está a minha vida diante de Deus? O jovem rico se perdeu. Achou que tinha tudo e não tinha nada. Deus conhecia, ele disse para o Senhor: eu conheço a sua palavra. Desde a minha mocidade eu observo. Mas não fez o que era certo. Jesus só perguntou, só falou para ele: vende tudo. Só testando o coração dele. Só testando o coração dele. Vende tudo e dá aos pobres. E ele fizesse isso, Deus ia dar 20, 100, 200, 1000 vezes mais para ele. Ele não ia perder, mas ele ia provar para Deus que o coração dele não estava no mundo, mas estava nele. Aonde é que está o seu coração? Aonde é que está o seu coração? É isso que você tem que policiar a tua vida. Meu coração está em Deus. Eu estou fazendo o melhor para Deus. Eu estou dando o meu melhor a Ele. O meu louvor. Eu estou entregando na oração. Como é que eu estou a minha intimidade com Deus? Como está a minha comunhão com Deus? Deus tem agradado de mim? A pergunta que eu faço assim: o que Deus pensa de você nesse momento agora? O que Deus pode falar de você? Ele vai falar coisa boa ou não? É isso que você tem que trazer para dentro de você. Fecha seus olhos. É momento de acerto, é momento de você falar com Deus. Você analisar a tua vida. É de você analisar a tua vida e colocar em prática. É momento agora, a gente vai louvar um louvor. Você vai falar com Deus, porque logo após nós vamos participar da ceia do Senhor.